E aí, senhoras e senhores, estão melhores, de cabeça menos quente? Acredito que não, mas por favor, tenham um bom domingo e esqueçam o futebol um pouco. Eu sou Felipe Noronha, este é o Vim de Santos e retiro o que disse. Lembrem de futebol para me assistir por alguns minutinhos, que temos algumas coisas a comentar. Não poderia deixar um dia aqui pós-goleada sem algumas explicações, até táticas, mas também das falas do técnico que fazem a gente entender um pouco a situação do Santos. Repercutiu bastante ontem nas redes sociais, na Santos TV, a entrevista coletiva do Fernando Diniz, e ele falou algumas coisas que, como eu coloquei no título aqui do vídeo, me preocuparam, principalmente pela questão de mudar um pouco o estilo do jogo do Santos, mas daqui a pouco a gente chega lá. Tem também falas sobre arbitragem, erros individuais dos jogadores e sobre o Rueda pagar do próprio bolso salário. A gente vai chegar nisso, mas achei um pouco estranho. Enfim, separei alguns tópicos e no final, no tópico final, terei lances, por isso que a TV está aqui atrás de mim. Eu só estou tampando com a bandeira do Santos por enquanto, porque se você olhar bem, você vai ver que tem letrinhas. É um arquivo de Word que está aberto no meu computador, que eu vou pegar aqui, para eu ler as aspas, né? Para não ficar precisando passar o vídeo de novo. Eu vou ler as aspas e comentar em cima as falas do Diniz que de fato me preocuparam. Eu concordo com algumas, vou pontuar quando concordo, mas depois, no final, a gente vai discutir o que eu estou enxergando um pouco de errado e quero saber a opinião de vocês também. Bom, vamos lá, vamos começar. Na primeira resposta dele na coletiva, ele falou o seguinte: a primeira coisa que mudou o jogo foi o pênalti questionável que o VAR chamou e o juiz deu o pênalti. Eu achei pênalti. Eu vi algumas pessoas falando que não, mas foi pênalti. É um pênalti que surgiu numa falha do Santos. Mas vamos lá. Vale ressaltar que estava 4-0 e o juiz deu 6 minutos de acréscimo. Quando perdemos para o Palmeiras por 3-2, ele só deu 3 minutos. Foi o mesmo árbitro. Vale ressaltar o árbitro que, toda vez que apita jogo do Santos, é assim. Me incomodou um pouco, num 4-0, ele jogar a questão para a arbitragem no primeiro momento. Né? Foi pênalti. Você não pode botar a mão no ombro do cara. Óbvio que o jogador do Flamengo valorizou, mas quando você é puxado, você valoriza. Numa época de VAR, o juiz vai lá e olha. Ele deve ter julgado que valorizou, mas puxou. Puxão é pênalti. Acho difícil você jogar no árbitro um resultado de 4-0. Nenhum gol foi roubado. O Flamengo não assaltou o Santos, como foi com a Sereia semana passada contra a Ferroviária, em que gols legais foram anulados. Acho um pouco errado. Quando o técnico começa a jogar mais para a arbitragem do que para o próprio resultado, me preocupa. Mas enfim, isso acontece. Seguimos. O jogo até os 20 minutos do segundo tempo foi equilibrado, com o Santos jogando bem. Bem é uma palavra forte, mas tudo bem, equilibrado, vamos lá. Pelo menos até o primeiro gol. 20 do segundo tempo é um pouco demais. Tivemos chance de empatar. Aí eu já acho um pouco forçado. Era um escanteio nosso e podíamos matar a jogada, não matamos. Esse é o lance do segundo gol, né? Que eu até mostrei aqui, saiu contra-ataque no escanteio. E falhamos com coisas que não falhamos usualmente no terceiro e quarto gols do Flamengo. Erros que não costumamos cometer. Entregamos os gols e isso criou o 4-0. Eu até acho que ele jogar nas falhas individuais faz sentido. Eu mesmo falei isso no vídeo de ontem. Estamos alinhados nessa. O Santos cometeu erros individuais e erros individuais quebram o sistema. Eu só acho que ele está exagerando um pouco, que a gente podia ter matado. Era só um escanteio normal e tinha que ter matado a jogada do adversário. Empatar o jogo ali era um acaso. Não é como se o Santos fizesse muito gol de escanteio, né? Não é mesmo? Enfim. Agora uma fala que me preocupou. Ele continua, bem na hora. Eu não estou aqui, na coletiva, para ficar comentando o 4-0. Mas a coletiva é para comentar o jogo que acabou de acontecer. E foi 4-0. Precisa comentar o 4-0. Vamos lá. O 4-0 é para o comentarista. O técnico tem que ver o que aconteceu de certo e o que aconteceu de errado. Tudo bem, aí eu concordo. Mas o que aconteceu de errado foi o Santos tomar 4-0. Tem que se analisar esse 4-0. Não só o comentarista, o técnico também. Cometemos erros que não costumamos cometer. Durante 70 minutos fizemos uma partida equilibrada com o Flamengo. Repito, 70 minutos é um pouco exagerado. O primeiro tempo, até ali o começo do segundo, quando rolou o pênalti, até tudo bem. 70 minutos é um pouco demais. Tivemos chances de sair na frente. Aí é exagero mesmo. O Santos criou uma jogada no primeiro tempo perigosa, de fato, com o Pirani, que é um chute que desvia. E até vou mostrar esse lance aqui. Chances de sair na frente é um pouco demais. 2 gols que a gente entregou e um pênalti extremamente discutível. Ele insistiu nessa questão da arbitragem de novo. Foi pênalti. Temos que corrigir os erros. Vamos treinar para corrigir porque nunca cometemos não dessa natureza. E aí está a primeira aspa que eu realmente me preocupo. Até pode ser que os erros dessa natureza, no caso um passe para trás errado, eu mostrei ontem na análise, se você não viu até recomendo, e enfim, um erro de contra-ataque, né? Foi uma puxada de contra-ataque e o Santos tomou o gol.
podem até não ter acontecido antes. O problema é que ele sempre fala isso, ó. Temos que corrigir os erros, vamos treinar para corrigir. Só que as bolas nas costas da zaga continuam acontecendo, ele não corrigiu. O lado direito ser inoperante no ataque, ele não corrigiu. O meio-campo ter vazios absurdos, ele não corrigiu. A bola aérea, o Santos continua tomando gol nas costas do lateral, ele não corrigiu. São erros e erros que vão surgindo a cada jogo e ele não corrige. Tudo bem, acredito que ele não vai cair essa semana. Não estou discutindo se cai ou não. Acho que não, pela apuração. Ó, Bruno Gilfrida, Globo Esporte, Lucas Mussetti, Gazeta, ambos falaram que não rolou nada de sobre demissão. Beleza. E que ele vai passar a ter uma semana livre para treinar. Mas assim, são erros básicos que deveriam ser corrigidos há tempos e não são corrigidos. Agora tem mais 2 erros. Quais? Ele vai conseguir corrigir, eu citei aqui 6, né, se eu não errei a conta. Ele vai conseguir corrigir 6 erros só porque vai ter uma semana para treinar? Não sei. Isso me preocupa. Enfim. Aí ele vai para uma outra questão. E essa aqui tem alguns pontos interessantes. Vou até olhar no meu caderninho para não esquecer. Ah, é verdade. Vamos lá. Ele foi perguntado sobre a questão do medo de ser demitido e tal, por aí. Vamos lá. A gente faz sempre as mesmas perguntas. Todo mundo quer mudanças, mas com as mesmas perguntas. Foi feita para mim no Paraná, contra o Atlético Paranaense, antes desse jogo e agora. A gente fomenta esse tipo de discurso sobre demissão. Sou seguro do que faço o meu melhor todos os dias. Tudo bem. Tenho um conhecimento profundo do futebol. Tudo bem. Não é o resultado de 4-0. Não estou contente, estou triste pra cacete. A torcida não merece, eu sinto muito. Tudo bem. Mas trabalho muito para dar certo. E eu acredito piamente nisso. O problema é que ele indica, ao falar que trabalha muito para dar certo e o Santos jogar do mesmo jeito todo jogo, que o trabalho é um só. Ele tem uma ideia e continua nela. Sou seguro do que faço, ele falou. Me parece que é só essa ideia e isso me preocupa. Continuamos. Mas ficamos fomentando isso para que troque treinadores. Uma pergunta recorrente para mim. É recorrente porque o trabalho dele levanta dúvidas, né? Enfim. O Santos tem uma série de dificuldades que todos vocês sabem. Concordo absolutamente e vou voltar nisso daqui a pouco. No jogo de quarta, jogamos com 8 moleques da base. Não é bem assim. O Santos jogou com 5. João Paulo, Palha, Pirani e Marcos Leonardo titulares e o Ângelo entrou faltando 5 minutos. 8 da base não foi verdade. Mas enfim, você erra contas falando no quente. Eu erro aqui várias vezes. Normal. O presidente faz um trabalho sério e fantástico, usando o recurso próprio para pagar a folha de pagamento. Essa bola precisa ser levantada por mais gente, eu vou levantar aqui. O Andrés Rueda está pagando o salário do próprio bolso? O Santos, se não fosse o dinheiro do próprio bolso do presidente, estaria devendo salários? Folha de pagamento, foi o dito pelo Diniz, é a dele, é dos jogadores, é de funcionários? Esse dinheiro do Rueda está saindo do bolso dele e indo para onde? É uma questão pertinente. Isso precisa ser esclarecido pelo clube. E estamos perdendo jogador. Verdade. Só um, se eu não me engano, da final da Libertadores atuou hoje. Verdade, o Felipe Jonathan. Durante 70 minutos foi super equilibrado. Como contra o Atlético Paranaense e contra o Palmeiras. Palmeiras até que foi, cara. Mas Atlético Paranaense não. O Santos foi amassado pelo Atlético. Isso não é verdade. E 70 minutos contra o Flamengo também é um exagero. Agora, essa parte do Rueda eu acho muito preocupante. E agora eu vou voltar nessa parte aqui. Ó. Já li e leio de novo para passar para a última aspa. O Santos tem uma série de dificuldades que todos vocês sabem. Jogamos com vários moleques da base, né? Enfim. Verdade, o Santos tem várias dificuldades e precisa colocar moleques da base. Pensando nisso, eu fiz uma pergunta na coletiva. A minha pergunta inicial não era a que eu fiz, era sobre... Eu até anotei aqui para não falar besteira. Vamos lá. Aqui, ó. Tá aqui. Falhas individuais derrubarem o sistema, que eu tinha comentado na análise pós-jogo que eu gravei antes da coletiva. Falei, posso perguntar sobre isso? E ele comentou antes. Acabei de ler a aspa, ele já tinha comentado antes. E a segunda na minha lista era sobre esse tempo para treinar, para tentar corrigir o sistema, que ele também citou antes. Então eu fui para a minha terceira opção, que era jogar de forma um pouquinho mais reativa. Eu não usei a palavra reativa, mas só um exemplo. Com menos posse de bola, como foi ontem, poderia funcionar em outros jogos, contra outros adversários? Minha pergunta foi, eu citei o sistema defensivo no 4-4-2, mostrei imagens na análise ontem, e sobre correr no contra-ataque. Eu vou mostrar lances logo depois, como o Santos, quando chegou, foi na velocidade e não no toque de bola. Eu perguntei sobre isso, e perguntei, não poderia jogar assim contra outros adversários?
Eu não falei contra todos os adversários ou contra os outros adversários. Contra outros, do nível Flamengo, talvez um Galo, Palmeiras, contra o Galo inclusive fez, jogou assim e ganhou o jogo. Eu levantei essa hipótese. Eu não sei se ele não entendeu, pode ter acontecido, a transmissão está sendo pelo Zoom, não é um aplicativo fácil, a voz pode dar uma cortada, você está de cabeça quente depois do jogo, super entendo. Se ele não entendeu e ele respondeu o que respondeu, eu até compreendo. Se ele entendeu e respondeu o que respondeu, eu me preocupo muito. Eu estou preocupado de qualquer jeito. Mas se ele entendeu contra todos os adversários, até faz um pouquinho mais de sentido. Não foi a minha pergunta, mas vamos lá. Ele respondeu o seguinte: não acho, eu discordo completamente. O que me incomodou um pouco, porque na verdade eu estava concordando. Até falei, pô, foi equilibrado, o seu time jogou dessa maneira e conseguiu equilibrar. É um elogio. Mas eu falei isso na minha pergunta. Aí ele falou que discorda completamente. Tudo bem, acontece. A gente só conseguiu fazer uma partida equilibrada com o Flamengo, saindo tocando lá de trás, justamente porque o time é corajoso e porque joga como treina. Foi o que eu falei, o time jogou dessa maneira, deve ter treinado jogar um pouco mais recuado e jogou. Tá. Se você considerar que foi um pênalti, que provavelmente não foi, e que entregamos 2 gols, o Flamengo só fez 1 gol. E aí ele perdeu um pouco o caminho. De novo, foi pênalti e de novo, entregou gol. Cara, os caras estavam lá e fizeram. Tomou 4 gols. Não dá pra falar que o Flamengo só fez 1 gol. O Flamengo fez 4 gols, cara. O Flamengo só fez 1 gol. Tá lá, tá no vídeo da Santos TV, por favor. Não tô inventando nada. O Flamengo fez 4. Não dá pra minimizar. Essa tentativa de driblar a verdade me incomoda um pouco, me preocupa. A gente teve chance de fazer 1 gol. A gente já ganhou do Atlético Mineiro e do São Paulo jogando assim. Concordo, tem análise aqui no canal que eu falo exatamente isso. Inclusive semana passada, se não me engano, eu fiz sobre o time ter estagnado e cito esses 2 jogos. Concordo. Super equilibrado com o Palmeiras jogando assim. Não acredito nisso. Você acha que a gente tinha que equilibrar o jogo colocando todo mundo lá atrás, com o Flamengo com a posse te empurrando lá para trás? Eu não acho isso. O Santos fez isso. O Santos jogou, eu mostrei as imagens ontem, na análise pós-jogo. O Santos jogou recuado e o Flamengo teve a posse no primeiro tempo. Eu mostrei lances do primeiro tempo. Você não vai fazer nada. Você não vai revelar o jogador porque você fica só defendendo. Você não tem posse. Você não revela ninguém. Vamos ficar defendendo, como se isso fosse garantir que fôssemos fazer uma partida equilibrada contra o Flamengo. Tenho várias coisas a comentar nesse trecho. Vamos lá. O Santos, o Diniz é pago para revelar jogador ou para pontuar e o Santos escapar de cair na tabela para uma zona de rebaixamento, escapar de eliminação na Sul-Americana, o que não fez, escapar de eliminação na Copa do Brasil, o que está à beira de tentar na volta contra o Atlético Paranaense. O Diniz é pago para revelar jogador ou para pontuar com o Santos? Porque, você acha que a gente tinha que equilibrar o jogo colocando todo mundo lá atrás? Você não vai fazer nada, você não vai revelar o jogador porque fica só defendendo. Me preocupa porque o Santos não tá aí para revelar jogador. O Santos tá para ganhar jogos. É uma disputa de Campeonato Brasileiro e o Santos com o América ganhou hoje de manhã, domingo, acho que tá só 4 pontos da zona. É perigoso e pega o Cuiabá, um rival direto ali atrás. Aí ele continuou. Você não tem posse, você não revela ninguém, você vai ficar defendendo, como se fosse garantir que fôssemos fazer uma partida equilibrada contra o Flamengo. Mas ele falou que fez uma partida equilibrada contra o Flamengo jogando sem a posse, segurando. O Flamengo não conseguiu criar no primeiro tempo, mesmo tendo a bola. Isso me preocupa. Ele não precisa só jogar com a posse. O que me preocupa é por que ele não se adapta ao rival. Por que ele não estuda o rival e escala um time diferente, uma formação diferente, como o cara lá de 2019 fazia? Ou, pra ninguém falar, o Sampaoli... Não, o Cuca. O Cuca falava, cara, na Libertadores contra a Boca, contra a LDU, contra o Grêmio, não vai dar pra atacar, gente. Tranca lá atrás e corre. O Lucas Braga virou lateral esquerdo na marcação. Eu fiz vários vídeos sobre isso aqui, foi na hora que ele começou a brilhar. Tranca, amigo, e corre. Não tem problema. Se adapta ao adversário. Essa resposta me incomodou nesse trecho porque parece que ele não se adapta ao adversário. Ele precisa ter a posse. Não precisa ser assim sempre. Contra o Atlético Goianiense, perdeu em casa tendo posse. Juventude 0x0 tendo posse. América Mineiro, perdeu fora tendo posse. Sport tendo posse. Não ganhou. Ter a posse também não significa fazer jogos equilibrados, muito menos ganhar. Às vezes você precisa mudar, fazer algo diferente, ele não está fazendo. E ontem, quando fez, parece que não gostou da gente falar que fez. Eu não entendi, de verdade. Vamos lá. Eu não acho que tem que jogar assim. E tem um monte de gente que joga assim. Vários times jogam assim.
Juventude, que não perdeu do Santos. Atlético Goianiense, que não perdeu do Santos. Isso que eu acabei de falar, que não perderam do Santos. Não é a solução para fazer o Santos crescer e fazer os jogadores melhorarem. Até pode ser verdade esse trecho, mas o Santos está entrando num vórtice perigoso. Talvez a questão agora não seja mais só melhorar o jogador, seja pontuar e escapar de um desastre. O jogo foi equilibrado durante 70 minutos. De novo isso, tá bom. Se os erros cometidos fossem recorrentes, que a gente não fizesse jogos competitivos, eu daria razão. O problema é que o Santos não tem feito jogos competitivos também. Enfim, eu listei aqui. Há quanto tempo a gente não joga uma boa partida contra o Independiente, na ida? São mais de 12 jogos já, ou 12 cravados. É muito jogo não sendo competitivo. Nem contra o Libertad foi competitivo. Falei que ia mostrar lances para exemplificar essa questão da velocidade e não da posse, e eu separei uns lances aqui. Rolou um cortezinho porque eu errei um minuto. Mas vamos lá, olha só. O Santos está com a bola o Flamengo perdeu um ataque, o João Paulo pegou, e o Santos vai sair com velocidade. Ó, quebrou essa linha, e o Pirani correu, cara. Abriu um para um lado, abriu um para o outro e corre. Até erra aqui, né? Porque embananou, ele podia ter aberto mais. O lance é perigoso porque corre. Se abre aqui, até abre espaço no meio. Foi um erro do Lucas. Mas enfim, o Santos correu para frente para criar a melhor chance no primeiro tempo. Simplesmente correu. Olha só. A bola chega no primeiro zagueiro, ele não toca para o lado, ele não toca para o outro lado, ele não volta no goleiro. Deu para frente. É isso, é roubar a bola e pegar o time desprevenido, correndo, ó. E a chance é criada na correria. Esse time tem jogadores velozes. Lucas Pirani, o Madison, o Marcos Guilherme, até o Sanches quando tá no pique, tá mais velho, mas tem pique ainda. Dá pra jogar correndo. E ontem criou essa chance no primeiro tempo assim. Tem outra no primeiro tempo, ó. Deixa eu voltar aqui no vídeo. De novo, o Santos não ficou enrolando. Ó, roubou a bola, voltou pra trás, deu no meio. Pô, bom momento pra pressionar o Flamengo. Em vez de tocar pro lado, tocar pro lado, não. Ó. Passa pra frente, o Pirani se movimenta, quebrou a linha, ó. Tirou dois caras na velocidade. E aí chuta pro gol. Uma chance perigosa. Ó, passou pra frente, quebrou a linha. Pô, é isso que a gente tá pedindo. Não é o passe de lado, a posse. O Santos teve a posse por 3 segundos nesse ataque e criou um chute quebrando a linha. É essa velocidade pra frente que a gente quer. É só isso. E tem um lance no segundo tempo também. O lance já estava 3-0. Deixa eu tirar desse frame específico, que não é o que a gente quer ver. Nem esse também. É que foi entre os dois gols do Flamengo. O Santos é pressionado, ó, lá atrás. E quase comete um erro grotesco. Quando a bola vai no João. Vamos lá. Opa, pulei um segundo. Aqui, ó. O Santos é pressionado, o João erra esse passe. O Santos ficou enrolando, até forçar esse erro de passe. Se a bola bate mais fraca, o camarada aqui, que eu acho que é o Gabriel, pode fazer o gol. A bola podia ter batido e entrado. Isso ficou enrolando. Quando resolveu ir pra frente com velocidade, olha no que deu. Dá pra frente. Deu pra frente, abriu espaço. Dominou, frente. Dominou, frente. Frente e corre. Gente, olha isso. E aí tem velocidade. E o Pirani nem tá no lance, ele vai aparecer, ó. Apareceu o Pirani. 4 caras surgiram livres na velocidade, porque o Luizinho e o... Eu acho que foi o Madison, não, o Madison dá no Luizinho que devolve. Resolvem rápido. Passe pra frente. É esse tipo de lance que o Santos pode dar uma recuada. Roubou. Pá, corre pra frente. É isso que o Santista tá pedindo pra testar. Não tô falando que é solução, mas testa. O Santos criou 3 oportunidades. Essa, só pra confirmar, né? É o lance da bola na trave. Porque foi veloz. Porque correu. Dá pra se adaptar, jogar um pouco mais recuado. Eu não tô falando de ficar 90 minutos na linha do próprio gol e chutar pra frente. É roubar a bola. Tocou rápido pra frente. Não é posse, segura, toca pro lado e toca pro zagueiro. É só isso que a gente tá pedindo. Enfim. Qual outro lance que eu queria mostrar? Até me perdi aqui. Enfim, é esse. Aqui no segundo tempo, ele falou da questão dos erros, né? Que o Santos entregou o gol. E eu falei ontem com frame e não com a imagem. Que foi isso aqui. Quando o Santos resolve enrolar e não sai na velocidade, e aí é que comete o erro de entregar o gol como entregou ontem. O Flamengo erra um chute e o Santos pode sair na velocidade. Ninguém corre. Tudo bem, tava 3-0, mas ninguém corre. Todo mundo trotando. Aí o time sai tocando. Continua, ó, tem 7 jogadores de linha só nesse frame. Ó, o Pirani vai pra frente. O Felipe fica parado. Vai surgir aqui o Marcos Guilherme que fica atrás da defesa, ó.
Aí o Pirani precisa voltar, ninguém se mexe pra frente. Aí o Pirani comete esse erro. Por quê? Porque o Santos prefere ter essa posse tocando pra trás e aí comete esse erro. Vai pra frente, se mexam na frente. Olha o espaço que tinha aqui, abre um cara pra essa bola poder ir. É esse tipo de jogada que a gente não quer. E aconteceu o erro porque o time, quando resolveu ter a posse lá atrás, errou. Nos 3 lances de perigo que eu acabo de mostrar, o Santos não quis ter a posse lá atrás. Correu pra frente. Corre. Dá pra jogar em 1, 2, 3 toques e atingir, agredir o adversário. No bom sentido, claro. O que não dá é, ter a posse inerte, como o Santos tem tido ultimamente. Enfim, difícil. Perdão o vídeo longo no domingo, espero que os senhores tenham gostado mesmo assim. Amanhã a gente volta. Um beijo.